Olá, me chamo Marcos Vinícius Oliveira Pinheiro, sou ingresso na 5ª turma do mestrado profissional de Educação Física em Rede ProF e estou aqui para deliberar sobre algumas problemáticas da educação física. Então, esse debate agora será em cima do livro Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação em serviço do ProF. Então aqui a gente vai conversar sobre algumas problemáticas da educação física. Então a gente tem aqui primeiramente educação física como componente curricular, aspectos legais. A gente inicia com a LDB de 1961 e 1971. Então, na LDB de 1961, a educação física é institucionalizada como parte do currículo da educação primária, né, que constitui, né, ali os anos iniciais e fundamental e ensino médio. Então, em 1971, né, houve-se uma mudança na nomenclatura e passou-se a ser, né, educação de primeiro e segundo grau, né, constituindo ensinos fundamentais 1 e 2 e ensino médio. Então, a educação física aí, ela passa a ser um componente curricular, né, obrigatório no ensino nessas modalidades de ensino, e passa então a ser facultativa para alguns alunos, né, sendo esses que trabalhassem mais de 6 horas, tivessem mais de 30 anos de idade, prestassem serviço militar, fossem fisicamente incapacitados. Então, nessa época aí, a gente pode ver que essa lei ela trata da educação física como uma educação física do corpo, né, que trabalha apenas conceitos práticos. Então, ele expressa também a lógica do mercado capitalista, né, onde que o aluno que trabalha, que tem mais de 30 anos, ele não pode se esforçar, ele não pode cansar o seu corpo nas aulas de educação física, né, que isso poderia implicar no seu trabalho. Então, a gente parte para a LDB de 1996, né? Quando foi promulgada, né, a Lei 9.394 de 1996, então que passa a responsabilidade da educação física, né, para o Conselho Nacional e o Conselho Estaduais, né, ao sistema de ensino e às próprias unidades escolares. Então, a educação física ela é obrigatória no ensino básico, que responde à educação infantil, ensino fundamental e médio, e fica facultativa aos cursos noturnos, né? Então, a gente vê que a educação física aí, ela passa a ser excluída, né, do ensino noturno, né, cabendo ao diretor da escola, né, ao corpo escolar decidir que ela seria praticada ou não, ou o aluno também decidir que ele queira participar ou não, né? Então, ficou definido também que o PPP definiria a educação física, né? Nesse caso, assim, quantidade de aula, como deveria ser, se conta turno. Então, ficou muito vago a educação física dentro da escola, né? Então, a partir daí, a gente tem a lei número 10.793 de 2003, né? Que ela veta a questão da facultatividade da educação física ao ensino noturno, né? E deixa vetado apenas os alunos que se encaixem nos requisitos da LDB de 1961, né, independente do turno em que o mesmo estude, né. Então, é essa questão da dispensa nas aulas de educação física, né. E a educação física no ensino noturno, ela continua a ser vetada de certa forma, porque normalmente os alunos que estão no ensino noturno são alunos que trabalham durante o dia. Então, esses alunos, e que tem também uma idade avançada. Então, esses alunos acabam não participando, né, por causa dessa brecha na lei das dispensas das aulas de educação física, acabam sendo vedados desses conhecimentos pertinentes, né, à cultura corporal do movimento. Então, a gente parte para a nossa segunda problemática, né, que é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física
escolar. Então, isso. Então aqui a gente tem alguns pontos para debater, né? Primeiramente, o modelo tradicional, que é aquele modelo voltado extremamente e unicamente para o ensinar a fazer, né? Onde o professor ensinava apenas o aluno a técnica, né? A tática, ensinava o aluno apenas a fazer o movimento, mas não ensinava o aluno o contexto por trás daquele movimento, por trás daquele esporte. Então, o modelo tradicional é conhecido e caracterizado por isso, né? Pela prática, né? Apenas pelo ensinar a fazer. Então, a partir de 1980, a gente tem os movimentos renovadores da educação física e o que esses movimentos renovadores, né, tratam, né? Então, eles tratam-se da ruptura com aquilo que tinha justificado a presença da educação física, desportiva e recreativa nas escolas, grande parte de sua história, existindo a necessidade de reinventar seu espaço nessa instituição, agora com o caráter de uma disciplina escolar. Então, quer dizer que com os movimentos renovadores, a educação física ela tem uma ruptura com o tradicional e ela passa a se preocupar com um componente curricular. Ela tem que se preocupar com o que o aluno vai aprender, com a formação do aluno, com o contexto daquilo que está sendo ensinado. E aí a gente parte para a relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer nas aulas de educação física. Então, esse é um apontamento muito interessante, porque quando há essa ruptura, a maioria dos professores que não são adeptos a essa renovação da educação física, eles ficam desnorteados e não sabem fazer essa relação entre o fazer, né, e o sobre o fazer. Né? E acaba criando-se duas aulas totalmente distintas dentro do mesmo conceito de educação física. Né? É aquilo que a gente vê na teoria, o professor passa um conteúdo diversificado, né? Trabalha ali todos os componentes curriculares, todos os conteúdos da educação física e na teoria ele volta ali ao modelo tradicional esportivista, onde trata ali só esporte nas aulas práticas. Então aí a gente parte para a nossa terceira problemática, né? Educação física, planejamento, trabalho docente. Então, o planejamento educacional. O planejamento educacional, o que é o planejamento educacional? Segundo Libani, o planejamento é uma ação natural do ser humano e deve ser feito, né? Então, quando a gente materializa o futuro através do presente. Então, a gente planejar, né? O nome já fala, eu vou elaborar o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar e como eu irei alcançar esses meus objetivos. Então aí a gente vem para o PPP e a educação física. O PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, né, pode ser entendido como a alma da instituição escolar, né, aquilo que rege os seus preceitos, rege a relação escola e sociedade. E a educação física ela deve garantir o seu espaço dentro do PPP. E o que é garantir o espaço dentro do PPP? É o professor de educação física estar presente na elaboração do PPP. A elaboração do PPP ela deve ser de forma conjunta entre professores, gestão escolar, alunos, pais, toda a comunidade, para que o PPP ele expresse realmente aquilo que a escola deve fazer, né, no contexto onde ela está inserida. Então, o planejamento do trabalho docente dentro da educação física. O que seria esse planejamento do trabalho docente dentro da educação física? É o professor planejar as suas ações, planejar a sua aula, planejar os seus objetivos, planejar o que ele quer fazer, né? Então, sendo o aluno o foco nesse nível de planejamento, não se pode admitir de sua elaboração ocorra de forma improvisada. Portanto, cada instituição, de acordo com a sua realidade, deve definir os princípios e os objetivos que direcionariam o trabalho na escola. Então, se o aluno é o foco do meu planejamento, eu não posso planejar de qualquer forma, porque eu tenho que atingir os meus objetivos, eu tenho que formar esse aluno.
Eu tenho que repassar para ele os conhecimentos específicos da educação física. Então, para que isso ocorra, eu preciso planejar, né? Eu preciso identificar as fragilidades da minha escola, as fragilidades que aquele aluno tem, para que eu possa apropriá-lo do conhecimento da cultura corporal, né? Que são os componentes, né, que a educação física trata. Então aqui a gente vem para a nossa quarta problemática, né, que são os objetivos e conteúdos para o ensino da educação física escolar, né? Então primeiro a gente tem aqui os objetivos, né? Então o que seriam os objetivos dentro da escola, né? Então, segundo Limani, os objetivos definem o ponto de partida. Então, os objetivos definem o ponto de partida das premissas do processo pedagógico, no qual são representantes as exigências sociais em relação à escola, o ensino e os alunos. Então, ele também reflete as opções políticas e pedagógicas do professor frente a injustiças sociais. Então, os objetivos são aqueles é o ponto de partida, né? Aquele ponto de partida onde eu vou elaborar, né, os métodos para me chegar ao desenvolvimento, né, do meu aluno. Então a gente tem também os conteúdos da educação física, né? Os conteúdos da educação física que a gente tem hoje como denominação os conteúdos, né? O esporte, a dança, a ginástica, né? As atividades rítmicas expressivas, jogos e brincadeiras, atividades de aventura. Então, os conteúdos dentro da educação física são extremamente amplos, né? Então, de modo geral, o conteúdo é entendido pelos professores como a matéria que deve ser socializada aos alunos, sendo essa específica de cada aluno, né? Então, os conteúdos é aquilo que o professor socializa com os alunos, aquilo que ele transmite aos alunos. A gente parte para a nossa quinta problemática, inquietações no treinamento de esporte na educação física escolar. Então, para essa inquietação, primeiro a gente vai para o modelo esportivista. O modelo esportivista, né, é um modelo de educação física que foi difundida no Brasil pelo governo, a priori, com foco no desenvolvimento do corpo, né? O desenvolvimento do corpo brasileiro, do cidadão brasileiro forte e viril, né? E também na questão de status, né? O país que tem um esporte valorizado, que tem um bom desempenho esportivo mundial, ele tem um status social elevado. Então a gente vem para o esporte nas abordagens renovadoras. Como esse esporte é tratado nas abordagens renovadoras, né? O esporte ele também é ele abrange, né, os conteúdos nas abordagens renovadoras, ele é transmitido nessas abordagens, mas com uma concepção diferente, de um esporte não voltado em si mesmo, né, mas um esporte amplo, onde se passado também aos alunos o contexto do esporte, né, por que eu pratico esse esporte, onde esse esporte foi criado, qual a influência desse esporte dentro da sociedade. Então, para que e por que o ensino dos esportes, né? O esporte ele é um conteúdo, um fenômeno social, sociocultural muito difundido no mundo. Então faz parte da cultura corporal de movimento o esporte. Então eu devo repassar esse conhecimento aos meus alunos. Agora eu devo repassá-los, né, de forma com que ele contribui para a formação do meu aluno, né? Não de uma forma técnica, né? Até porque eu estou trabalhando dentro da escola, então eu trabalho com a formação do aluno, a formação como cidadão, né, atuante crítico na sociedade, não a formação de um jogador, né, de um praticante profissional de um esporte. Não que isso também seja errado, mas em outro contexto,
né? Dentro da escola, a prática do esporte ele deve ser diferente, né? Ela deve ser uma prática voltada para a formação. Então, o esporte ele possui determinante potencial e grande significação na vida das pessoas, podendo identificá-lo como uma prática corporal culturalmente enraizada na sociedade. E ao partirmos do princípio de que a escola deve estabelecer contato máximo com os aspectos sociais relevantes, mostra-se mais do que necessário estudar, experimentar, conceituar temas pertinentes a esse conteúdo da educação física escolar. Então, no panorama atual, a gente tem um esporte de que forma, né? Hoje a gente já se vê bastante sobre a renovação da educação física, né? E sobre a renovação desse esporte. Então, hoje a gente já vê o esporte com outros olhos, né? Tratado dentro da educação física. A gente vê um esporte já voltado para a formação do aluno de forma integral, né? Menos técnico, menos voltado individualmente no rendimento, mas sim um esporte de caráter mais social e de formação do aluno. Então a gente parte para a nossa sexta problemática, que seria um afastamento nas aulas de educação física. E o que leva a esse afastamento nas aulas de educação física, né? Então a gente pode ver a educação física na escola ela pode ser entendida de forma assim superficial como a disciplina favorita, né, dentre as demais que os alunos mais gostam, mas a gente vê também um número de afastamento nas aulas de educação física muito grande. E o que pode levar a esse afastamento? Primeiro, a repetição de conteúdos na aula de educação física, né? A gente pode ver que na maioria dos currículos em educação física a gente tem, por exemplo, o ensino do esporte, futsal, do terceiro ano do ensino fundamental menor até a terceira série do ensino médio. Então a gente tem essa repetição muito grande dos conteúdos. Isso vai causando no aluno a falta de incentivo, o aluno não quer mais, o desinteresse em participar das aulas. De novo esse conteúdo, a gente já viu isso semana passada, vamos ver de novo, já vi isso ano passado, vou ver de novo. Então isso também causa afastamento na sua educação física. O aluno precisa sempre estar buscando novo, né? O aluno sempre quer aprender algo novo, algo que estimule, né, ele a buscar, a interagir dentro das aulas. Outra questão é o insucesso e a exclusão nas aulas, principalmente no modelo esportivista, que a gente vê muito isso, né? Que as aulas de educação física é um momento de exposição do corpo. Então, quando o aluno ele não tem uma coordenação motora fina boa, uma coordenação motora boa, um desenvolvimento, ele não consegue fazer um passe no vôlei, ele não consegue fazer um arremesso certo na cesta do basquete, isso causa nele um sentimento de exclusão, né? De insucesso. Ah, não consigo, todo mundo consegue, não consigo, então não vou fazer mais isso. Porque toda vez que eu faço, alguém ri de mim. Então as aulas de educação física elas são um momento de exposição do corpo. Então isso pode causar em alguns alunos, né, esse afastamento das aulas. Aí a gente tem a complexidade desse tema. É um tema muito complexo porque o afastamento das aulas, né, ele tem várias hipóteses que podem ocorrer desse afastamento. Nós citamos eu citei essas duas, mas porque são as duas assim mais escancaradas. Mas se for analisar a fundo, né, há várias questões que perpassam essas temáticas, né? E também a questão da indisciplina nas aulas também há uma complexidade